É alta madrugada. O luar desenha o contorno do navio que se prepara para partir. As moças já queimaram madeiras aromáticas no altar e ofereceram vinho, mel aos deuses. Há no ar o perfume de flores noturnas. Os pássaros estão por acordar. Uma multidão se aglomera nas margens, inquieta, ansiosa, enquanto os ventos segredam alguma coisa que não entendemos. Na embarcação, há 50 homens. A reunião dos mais bravos da Grécia, quase todos heróis. Entre eles Teseu, Hércules. A missão: atravessar aventuras impossíveis para pegar a lã de ouro de um carneiro alado, que é a condição dada para resgatar o reino de Jasão, um dos heróis, cujo pai teve o poder usurpado pelo próprio irmão. Mas mesmo com as condições mais perfeitas, tendo reunido os melhores homens, o clima estar favorável, o barco não sai do lugar. É então que eles convocam mais um tripulante. E o convocado é Orfeu, o único poeta entre eles. Quando ele começa a dedilhar a sua lira, acompanhada por um canto suave, o barco se põe em movimento. Em pleno mar, os monstros marinhos ganham feições infantis. Os remadores não cansam nunca, e até as sereias que seduzem, aniquilam, tiveram o seu canto invencível sobrepujado por outro, ainda mais original, ainda mais estranho, e foi a vez delas se hipnotizarem. Então Orfeu, que não era nenhum herói, que não tinha, digamos, habilidades práticas, foi o único a abrir caminhos, e foi aquele que venceu os maiores perigos. E a sua arma? O encantamento. O encantamento. Eis a natureza do seu canto. O seu canto não é nenhum ornamento. Ele prova que há um contágio que é muito mais disseminado do que o da doença, que é o contágio da saúde, da grande saúde, ou seja, a propagação dos afetos, subterrânea, imperceptível. E pelas suas cordas, destinos são tecidos, desvios são produzidos. Ele é capaz de colocar tudo e todos em relação ao excesso vital que ele supõe e que os une. Se Orfeu, se o poeta é também um profeta, é porque ele levanta os véus que separam seres, coisas, paisagens, provocando uma verdadeira suspensão de todas as determinações atuais, um grande sobrevoo. Ele ergue a única catedral indestrutível que já houve ou haverá, que é a meia-noite das almas, que é esse abismo portátil que nós carregamos, em que se infiltra o tempo que não é medido pela sucessão de instantes, o tempo das ações, mas é um tempo povoado por intensidades, aquele em que um tico-tico pode trazer no bico a primavera. E essa é a viagem mais radical que alguém pode passar. E ela é vedada ao nosso conhecimento, a qualquer ciência, inacessível à linguagem, incomunicável mesmo, porque nos lança numa zona limítrofe entre o visível e o invisível, entre o pessoal e o impessoal.
entre os limites do nosso corpo individual e os deslimites do cosmos, renovando incessantemente a relação do dentro com fora, como se fosse um origami que vai se modulando de 1000 maneiras, produzindo as formas mais imprevisíveis. E isso aponta para a textura do universo como sendo algo infinitamente poroso, em que tudo se atravessa numa fantástica e sagrada orgia. Para criar, é preciso mergulhar nesse mar tempestuoso, ainda que seja para fazer surgir a mais delicada flor. O ato criador, ele implica um convívio com o informe, com o indeterminado, com o caos, com a morte. É um vertiginoso exercício de despersonalização, em que se vai caindo, se afastando de todos os sóis, um sopro veloz na face que desalinha os nossos traços mais individuais para que na sua obra possa ser esculpido o rosto da vida. É por isso que nós não podemos dizer que uma criação é meramente a transposição ou a tradução em matéria artística daquilo que um autor viveu. É antes o que ignoramos que clama por expressão. Como dizia Manuel de Barros, uso a palavra para compor os meus silêncios. É claro que o que se conhece, o que se viveu, todas as suas habilidades, a sua afetividade, as circunstâncias, os fatos que você atravessou, os seus obstáculos, tudo não é absolutamente negligenciável, não é inoperante no ato da criação. Mas acontece o seguinte, uma força os atravessa e como numa flecha, ela tensiona ao máximo tudo isso, de modo que o artista está inteiro ali. E como numa flecha, o ato da criação, tensionado o máximo possível para, quando lançada, ela conseguir chegar o mais longe. E nesse processo, até a matéria mais bruta, ela pode assumir novas qualidades. E dependendo da tensão, até pinico dá bom som. E é isso, o ato criador, a criação, e que o Orfeu nos presenteou, e é por isso que ele é chamado de o revelador da centelha divina das almas, porque mostra que ela não tem fundo, que tudo é transbordável. No ato criador há também uma confusão inextricável entre o Criador e a criatura, entre os instrumentos de realização e esse próprio impulso, de modo que não é raro ver um artista, por excelência, se reconhecer menos na superfície do espelho do que no seu instrumento de guerra, que ele usou para vencer o torpor. Porque é ali, num violão, em que o espírito dele se prolongou. E quando ele triunfa nessa grande luta, é ele que lhe conserva a marca. É por isso que o poeta pode dizer, né, Guinga? Mãe, se eu morrer de repentino mal, vende meus bens a bem de meus credores e a fantasia de festivas cores que usei no derradeiro carnaval. Vende este rádio que eu ganhei de prêmio por um concurso no Jornal do Povo e aquele terno novo ou quase novo com algumas manchas de café boêmio. Vende os meus óculos antigos que me davam os ares inocentes. Já não precisarei de 2 lentes para enxergar o coração amigo. Vende, além da gravata, do chapéu, os meus sapatos rangentes. Sem ruído, é mais provável que eu alcance o céu e logre penetrar despercebido. Vende meu dente de ouro. O paraíso requer apenas a expressão do olhar. E já não precisarei do meu sorriso para um outro sorriso o enganar. Sim, pode
pode viver tudo, vender tudo ao findar a minha sorte, libertando a minha alma pensativa, para ninguém chorar a minha morte, sem realmente desejar que eu viva. Vende os meus olhos para um brechó qualquer, que os guarde numa loja poeirenta, reluzindo na sombra pardacenta, refletindo um semblante de mulher. Sim, vende tudo, minha mãe. Porém, não venda esta caduca máquina em que eu escrevo. Não venda a minha amiga das horas mortas, de teclas bambas, de tic-tac incerto, de ano em ano, manda ao correio, ao concerto, e unta de azeite as suas peças tortas. Pode vender todas as grandes pequenezas que eram meu mínimo tesouro, mas não, ainda que ofereçam ouro, não venda o meu filtro de tristezas. Quantas vezes essa máquina afugenta meus fantasmas da dúvida e do mal. Ela, minha rude ferramenta, o meu doce instrumento musical. Bate rangendo uma espécie de asma, mas quando bate é um grão de trigo. Quando eu morrer, quem a levar consigo, há de levar consigo o meu fantasma. Pois será para ela uma tortura sentir nas bambas teclas solitárias um bando de 10 unhas usurárias a datilografar uma fatura. Então, deixe-a morrer também quando eu morrer. Deixe-a calar numa quietude extrema, à espera do meu último poema, que as palavras não dão para fazer. Sim, minha mãe, conserve-a no velho lar, conservando assim os meus íntimos instantes. Mas em noites de lua, não te espantes, quando as teclas baterem devagar.